amigos, tudo bem? Meu nome é Gustavo Costa e eu sou professor de percussão popular na Secretaria de Cultura do município de Itapecerica da Serra, município localizado na Grande São Paulo, e é por iniciativa da Secretaria de Cultura que a gente está gravando esses vídeos, desenvolvendo esse trabalho, podendo ter a oportunidade de falar um pouquinho, conversar um pouquinho, que a gente está aprendendo sobre a história da música, sobre a história da percussão, sobre a história da humanidade. Então, traçando uma linha do tempo geral, a gente começou nos primórdios, as primeiras descobertas, os primeiros sons, e falamos também um pouco sobre o período conhecido como Antiguidade, o período antigo, sobre as três grandes civilizações que dominaram esse período. Foram justamente os egípcios, os gregos e os romanos, que deixaram aí um legado aí que até hoje perdura. O latim, por exemplo, o português é o derivado do latim, uma das línguas derivadas do latim. O calendário grego-romano que a gente usa também. Então, eles estão aí sempre presentes, essa cultura ainda continua presente aí nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o período conhecido como a Idade Média, que foi o período depois da vinda do Cristo e durou mais ou menos 1400, 1500 anos, entre 1400 e 1500 anos, até o início do Renascimento, período conhecido como Renascimento. Então vamos falar um pouco sobre a Idade Média, depois da passagem do Cristo na Terra. Surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, fundada pelo principal apóstolo Simão Pedro. E a Igreja Romana cresceu, se expandiu, iniciou as cruzadas, enfim, acumulou riqueza. Eu não estou aqui, gente, para falar de igreja, de religião, nem detratar. Não espero com isso não ofender a fé de ninguém e nem pôr em dúvida nenhuma crença. Vou apenas relatar alguns fatos que estão nos livros da história. Então, me ponho aqui na obrigação de contar um pouquinho do que a gente conhece da história. Enfim, com o domínio da igreja, tudo que não era produzido pela igreja era considerado profano. O que não era sacro era profano. E quase tudo que era profano acabava sendo jogado na fogueira, acabava sendo queimado. Então, muitos livros de história, de culturas antigas, se perderam nesse tempo. Muitos chamam de Idade das Trevas, Idade das Sombras, justamente porque muita informação acabou se perdendo, muita verdade foi sufocada, enfim. Aí a música também ela teve algumas limitações determinadas pela igreja, que prevaleceu apenas o canto coral masculino. Então, instrumentos rudimentares e também os instrumentos de percussão foram praticamente abolidos dentro do que era a concepção de arte da igreja, permitida pela igreja. Então a música que prevaleceu oficial nessa época foi o canto coral masculino, e instrumentos de percussão ficaram um pouquinho à margem, sempre fizeram parte de rituais, mas agora passaram a ser considerados rituais profanos, visto não com bons olhos pela igreja. Nessa época surgiu um instrumento de percussão chamado tambor. O tambor ele era um instrumento de duas membranas, de duas peles,
preso por pregos, e ele era pendurado por um talabarte, uma alça. O músico tocava, fazia o ritmo com uma das mãos, e com a outra mão ele tocava uma flauta, uma pequena flauta simples de 3 orifícios, fazendo pequenas melodias simples. E dessa ideia surgiram aí os menestréis, que tocavam vários instrumentos ao mesmo tempo. Até hoje a gente vê aí o pessoal fazendo isso. O tabor ele foi ganhando um pequeno espaço e acabou chegando na corte europeia, na corte italiana principalmente. Ele acabou ganhando espaço e passou a fazer parte da musicalidade nos bailes da nobreza europeia e italiana. Instrumentos de percussão maiores acabaram tendo finalidade militar. Então, nas cruzadas, nas guerras, os instrumentos de percussão eram usados para dar o comando para o pelotão. A gente tem notícia também do que a gente conhece hoje como tamborim, e também dos pandeiros. O pandeiro também fazia parte das cerimônias da corte europeia. Até hoje o pandeiro é utilizado na Itália, na tarantela, as pandeiretas, né? O pandeiro tem sua origem no Oriente Médio. Aduf é o nome de origem, Aduf, nome de origem pandeiro. E o pandeiro viajou muito por muitos lugares, então ele acabou adquirindo muitos jeitos diferentes de tocar, de ser tocado, muitos formatos diferentes, muitas funções diferentes também. No Brasil a gente tem o pandeiro redondo aqui, com uma membrana e pratinelas metálicas, é o mais usado por aqui. A gente tem o meia-lua também, mas o mais usado é esse, para tocar ritmos, por exemplo, de samba, de choro, ritmos nordestinos, coco, baião. Enfim, dá para tocar bastante coisa com pandeiro. Um sambista chamado João da Baiana, quando pegou o pandeiro na mão, que desenvolveu esse jeito brasileiro de tocar, que é tocado até hoje nas rodas de samba, de choro. Instrumentos também metálicos faziam parte da musicalidade naquela época. Os instrumentos metálicos tinham algum valor, representavam algum poder, assim. Então quem pudesse ter um instrumento metálico quer dizer que tinha algum poder aquisitivo. Por exemplo, o triângulo também vem dessa época, que depois foi adotado pela música clássica, faz parte do set do percussionista na orquestra. E todo mundo conhece aqui no Brasil o triângulo por causa dos ritmos de forró, né? Para tocar forró, triângulo e zabumba fazem um acompanhamento do ritmo. Então todo mundo conhece o triângulo. E os guizos, que também fazem a pulsação, naquela época também a gente tem notícia da existência de guizos também. A gente tem notícia também das castanholas, instrumentos de madeira. Não vou ter na mão aqui agora, mas ele é muito tocado aí na cultura flamenca, muito usado pelas bailarinas flamencas. A castanhola também remonta dessa época. Então, de madeira, também a gente tem notícias dos primeiros xilofones. Então, quando a gente fala xilo, a gente quer dizer que a gente está falando de materiais produzidos com madeira. Por exemplo, xilogravura é uma gravura cuja matriz é feita numa madeira. O xilofone é a mesma coisa. É um instrumento de percussão com alturas definidas. Naquela época ele ainda não era definido por escalas, as escalas que a gente conhece hoje eram xilofones definidos em modos. Mas de qualquer maneira já foi a referência para os primeiros tipos de xilofone. Aqui atrás a gente tem uma lira metalofônica, produzida de metal, uma lira cromática com
2 oitavas, tocando em miúdos, dá pra gente tocar quase todo tipo de música, dependendo da extensão dela, mas enfim, dá pra gente produzir todo tipo de harmonia dentro desse instrumento aqui, que é uma configuração mais completa e representa igual o teclado de um piano. Tá? Ele é completo como o teclado de um piano. O teclado de piano tem mais oitavas, mas esse instrumento a gente tem os tons e os semitons, os sustenidos, né? Então a gente pode produzir diversos tipos de música com esse instrumento. Os primeiros xilofones eles eram organizados em modo, então ficava um pouquinho limitado sua execução, tinha todas as notas das escalas modernas que a gente usa, que foram adotadas a partir do Renascimento, que foram desenvolvidas a partir do desenvolvimento da música clássica, os grandes mestres da música. Então, como eu disse, o xilofone eles têm altura definida, né? E quando a gente fala em altura, a gente não está falando do volume, tá? Estamos falando de entonação. Sons graves, médios, agudos, até aquele mais agudinho, mais fininho. Aí a gente está falando do grave, o mais baixo, até os mais agudos, sons mais altos. Aí a gente está falando de altura, tá? Se a gente quiser falar do volume do rádio, da altura que a patroa está escutando a novela, a gente está falando de intensidade, tá? Então a gente pode dizer que o som está mais forte ou mais fraco, mais intenso ou menos intenso. Então não confundir intensidade com altura, beleza, povo? São duas das propriedades físicas do som que a gente vai falar um pouquinho também. A terceira propriedade a gente já falou um pouco também, que são os timbres. O timbre é a característica de cada instrumento, a característica sonora de cada instrumento. Timbre metálico, timbre de madeira, timbre de membrana, enfim, cada instrumento tem seu timbre peculiar e característico. E mais uma propriedade do som que a gente vai falar também mais para frente, que a gente aborda muito nas aulas, que faz parte da teoria musical também, que é a duração. A duração do que é? A duração de cada nota musical, tá? Então isso é determinante para a gente conhecer o ritmo, para a gente poder ler uma partitura. É muito importante a gente conhecer as figuras musicais para poder executar um ritmo sem precisar decorar. Se você não consegue ler um texto, você tem que escutar ele muitas vezes para poder decorá-lo. Se você consegue ler ele na primeira vez, fica muito mais fácil de você ler, você executar. Mesma coisa é na música. Então, se você conhece a figura, fica muito mais fácil de a gente tocar um ritmo, ter uma gama maior de ritmos para poder executar o instrumento. Então, na percussão é muito importante a gente trabalhar também essa propriedade do som, que é a duração de cada nota musical. É isso aí, meu povo. Hoje a gente fica por aqui. Todos se cuidem. No próximo vídeo a gente vai estar dando sequência no plano. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.
estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por nós, vivo estás em unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu pensei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós.